Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 2, capítulo 12, 9 de abril de 1899. Paciência de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele leva Luísa a uma igreja, onde ela ouve a Santa Missa e recebe a comunhão. Então permanece com Jesus no tabernáculo. Esta manhã Jesus fez-se ver e transportou-me para dentro de uma igreja. Ali ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão das mãos de Jesus. Depois disto, me abracei aos pés dele tão fortemente que não podia me separar. O pensamento das penas dos dias passados, isto é, da privação de Jesus, fazia-me temer tanto o perdê-lo de novo, que estando aos seus pés chorava e lhe dizia: Desta vez, ó Jesus, não te deixarei mais, porque tu, quando te vais de mim, me fazes sofrer e esperar muito. Então Jesus me disse: Vem nos meus braços, que quero aliviar-te das penas passadas nestes dias. Eu quase não me atrevia a fazê-lo, mas Jesus estendeu as mãos e me levantou dos seus pés, me abraçou e disse: Não temas, que não te deixo. Esta manhã quero te contentar. Vem estar comigo na custódia. Assim, ambos nos retiramos para a custódia. Quem pode dizer o que fizemos? Agora me beijava e eu a ele. Agora eu repousava nele e Jesus em mim. Agora via as ofensas que recebia e eu fazia atos de reparação pelas diferentes ofensas. Quem pode dizer a paciência de Jesus no sacramento? É tal e tanta que dá terror só de pensar. Mas, enquanto estava fazendo isso, Jesus me fez ver o confessor que vinha me chamar de volta a mim mesma e me disse: Basta por agora, vê que a obediência te chama. E assim me parecia que minha alma retornava ao corpo, e de fato o confessor me chamava à obediência. Capítulo 13, 12 de abril de 1899. Luísa é o tabernáculo vivo de Jesus. Quem pode partilhar com ele as suas dores e o seu ofício de vítima? O que mais lhe dói são as missas sacrílicas e a hipocrisia nas coisas de piedade. Hoje, sem me fazer esperar tanto, Jesus veio logo e me disse: Tu és o meu tabernáculo. Para mim, é o mesmo estar no sacramento que em teu coração. Aliás, em ti se encontra outra coisa a mais, que é o poder participar de minhas penas e te dar junto comigo como vítima vivente ante a divina justiça, o que não encontro no sacramento. E enquanto dizia estas palavras, se fechou dentro de mim. Estando em mim, Jesus fazia-me sentir agora as agulhadas dos espinhos, agora as dores da cruz, os esforços e os sofrimentos do coração. Em torno de seu coração,
via um trançado de pontas de ferro que fazia sofrer muito a Jesus. Ah, quanta dor me dava vê-lo sofrer tanto! Teria querido sofrer tudo eu, antes de fazer sofrer ao meu doce Jesus. E de coração lhe pedia que a mim me desse as penas, a mim o sofrer. Então Jesus me disse: Filha, as ofensas que mais trespassam o meu coração são as missas ditas sacrilicamente e as hipocrisias. Quem pode dizer o que compreendi nessas duas palavras? Parece-me que, externamente, se faz ver que se ama, se louva ao Senhor, mas internamente se tem um veneno pronto para matá-lo. Externamente se faz ver que se quer a glória, a honra de Deus, mas internamente se busca a honra, a estima própria. Todas as obras feitas com hipocrisia, mesmo as mais santas, são todas obras envenenadas que amarguram o coração de Jesus. Capítulo 14. Jesus é mais ferido pelas ofensas daqueles que frequentam as coisas santas na igreja, sem um espírito justo, sobretudo por alguns sacerdotes. 16 de abril de 1899. Estando no meu estado habitual, Jesus convidou-me a girar para ver o que faziam as criaturas. Eu disse-lhe: Meu amável Jesus, esta manhã não tenho vontade de girar e ver as ofensas que te fazem. Vamos ficar aqui os dois juntos? Mas Jesus insistia em que queria girar. Então, para agradá-lo, lhe disse: Se queres sair, vamos, mas vamos dentro de alguma igreja, pois aí são poucas as ofensas que te fazem. E assim fomos dentro de uma igreja, mas também ali foi ofendido, mais do que em outros lugares, não porque são cometidos mais pecados nas igrejas do que no mundo, mas porque são ofensas feitas por seus mais queridos, por aqueles mesmos que deveriam colocar seu corpo e alma para defender a honra e a glória de Deus. Por isso resultam mais dolorosas ao seu coração adorável. Então via almas devotas que por bagatelas de nada não se preparavam bem à comunhão. Suas mentes, em vez de pensarem em Jesus, pensavam em suas pequenas perturbações, em tantas coisas de nada, e estas eram suas preparações. Quanta pena davam estas almas a Jesus e quanta compaixão, porque davam importância a tantas palhinhas, a tantas ociosidades, e em troca não se dignavam dirigir um olhar a Jesus. E então ele me disse: Minha filha, quanto impedem essas almas que minha graça se derrame nelas? Eu não me fixo nas minúcias, senão no amor com o qual se aproximam, e elas, ao contrário, mais se fixam nas palhas que no amor. Além disso, o amor destrói as palhas, porém, com muitas palhas não se aumenta nem um pouco o amor, mas bem o diminui. Contudo, o que é pior destas almas é que se perturbam muito, perdem muito tempo, desejariam estar com os confessores horas inteiras para dizer todas estas minúcias, mas jamais põem mãos à obra com uma boa e corajosa resolução para extirpar estas falhas. O que te dizer além disso, ó minha filha, de certos sacerdotes destes tempos? Pode-se dizer que atuam quase satanicamente, chegando a fazer-se ídolo das almas. Ah, sim, o meu coração é mais trespassado pelos meus filhos, porque se os outros me ofendem mais, ofendem as partes do meu corpo, mas os meus ofendem-me as partes mais sensíveis e ternas, até no mais íntimo do meu coração. Quem pode dizer a amargura de Jesus? Ao dizer essas palavras, chorava amargamente. Eu fazia tanto quanto podia para compadecer-lhe,
e repará-lo, mas, enquanto isso fazia, nos retiramos juntos ao leito. Capítulo 15. 21 de abril de 1899. Jesus aparece a Luísa ainda criança, como o pobre dos pobres, e pede-lhe que o deixe ficar com ela. Esta manhã, estando no meu estado habitual, num momento me encontrei em mim mesma, mas sem poder me mover, quando de repente senti que alguém entrava em meu quarto. Depois fechou de novo a porta e eu vi que se aproximava da minha cama. Em minha mente, pensava que alguém tinha entrado furtivamente, sem que ninguém da família o tivesse visto, e tinha adentrado até meu quarto. Quem sabe o que eu poderia fazer? Era tanto o medo que eu senti, o sangue gelar nas veias e tremia toda. Oh Deus, o que fazer? Dizia a mim mesma. A família não o viu. Estou completamente imóvel e não posso defender-me, nem pedir ajuda. Jesus, Maria, minha mãe, ajudai-me. São José, defendei-me deste perigo. Quando senti que subia à cama e se aninhava junto a mim, foi tanto o temor que abri os olhos e lhe disse: Dize-me, quem és tu? Ele respondeu: Eu sou o pobre dos pobres, não tenho onde estar. Vim a ti para ver se me queres ter contigo em teu quarto. Olha, sou tão pobre que nem sequer tenho vestes, mas tu deves cuidar de tudo. Eu olhei bem. Era um menino de 5 ou 6 anos, sem vestes, sem sapatos, mas sumamente belo e gracioso, que em seguida lhe respondi: Por mim, com gosto te terei. Mas o que dirá meu pai? Não sou uma pessoa livre que pode fazer o que quiser. Tenho meus pais que o impedem. Vestir-te, eu posso fazê-lo, com meus pobres trabalhos. Farei qualquer sacrifício, mas ter-te comigo é impossível. Além disso, não tens pai, não tens mãe, não tens onde ficar? Mas o menino amargamente respondeu: Não tenho ninguém. Ah, não me faças vaguear mais. Deixa-me estar contigo. Eu mesma não sabia o que fazer, como tê-lo comigo. Um pensamento me passou pela mente. Quem sabe, talvez seja Jesus ou será algum demônio para me perturbar. Então disse-lhe, de novo, mas dize-me a verdade, quem és tu? E ele repetiu, eu sou o pobre dos pobres. Eu respondi, aprendeste a fazer a cruz? Sim, respondeu. Pois então falo, quero ver se o fazes. Ele persignou-se com o sinal da cruz. Eu acrescentei, e a Ave Maria sabe dizer? E Jesus, sim, mas se queres que a diga, vamos dizê-la juntos. Eu comecei a Ave Maria e ele a dizia junto comigo. Neste momento, uma luz puríssima se desprendeu de sua fronte adorável e conheci que o pobre dos pobres era Jesus. Num instante, como aquela luz que Jesus me enviava, fez-me perder de novo os sentidos e tirou-me de mim mesma. Eu estava toda confusa diante de Jesus, especialmente por tantas rejeições, e rapidamente lhe disse: Meu querido, perdoa-me. Se eu o conhecesse, não teria proibido sua entrada. E então, por que não me disse que era realmente a ti? Tantas coisas tenho para te contar. Eu teria te contado. Não teria perdido meu tempo em tantas inutilidades e medos. Então, para te guardar, não preciso do meu. Posso te guardar livremente. Por que não te deixas que ninguém te veja? Mas enquanto dizia isto, Jesus desapareceu e assim acabou tudo, deixando-me um pesar por não lhe ter dito nada do que queria dizer-lhe. Capítulo 16. 23 de abril de 1899. Quando há autoconhecimento no coração, o elogio ou o desprezo dos outros não o afeta. Hoje meditei sobre o mal que pode vir às nossas almas pelos louvores que as criaturas nos dão. Enquanto o aplicava a mim mesma, para ver se havia em mim
a complacência pelos louvores humanos, Jesus aproximou-se de mim e disse-me: quando o coração está cheio do conhecimento de si mesmo, os louvores dos homens são como aquelas ondas do mar, que se elevam e transbordam, mas jamais saem de seus limites. Assim, os louvores humanos fazem estrondo, alvoraçam, aproximam-se até do coração, mas encontrando-o cheio e bem circundado pelos fortes muros do conhecimento de si mesmo, não tendo, portanto, onde ficar, voltam-se atrás sem causar nenhum dano à alma. Por isso, deves estar atenta a isso, que os louvores e os desprezos das criaturas não devem ser levados em conta. Capítulo 17. 26 de abril de 1899. Jesus liberta o confessor de Luísa de uma dificuldade de falar. Quem se despoja de tudo, recebe tudo. Quando hoje meu amado Jesus se fazia ver, parecia-me que me enviava tantos raios de luz que me penetravam quando, em um instante, fora de mim mesma e junto se encontrava o confessor. Eu imediatamente pedi ao meu querido Jesus que lhe desse um beijo e que se detivesse um pouco em seus braços. Jesus era menino. Para me contentar, logo beijou o confessor no rosto, mas sem querer separar-se de mim. Eu fiquei toda aflita e lhe disse: meu tesouro, não era esta a minha intenção, de te fazer beijar o seu rosto, mas a boca, a fim de que, tocada pelos teus lábios puríssimos, fosse santificada e fortificada daquela debilidade. Assim poderá anunciar mais livremente a santa palavra e santificar os demais. Ah, te rogo que me contentes. Assim, Jesus deu outro beijo, mas agora nos lábios dele, e depois me disse: me são tão agradáveis as almas desapegadas de tudo, que não só no afeto, mas também do êxito que, à medida que vão despojando-se, assim minha luz as vai envolvendo e chegam a ser como cristais, nos quais a luz do sol não encontra impedimento para penetrar nelas, mas, como o encontra nas construções e nas demais coisas materiais. Ah, disse depois, crê em despojar-se, mas, em troca, venha vestir-se não só das coisas espirituais, mas também das corporais. Porque minha providência tem um cuidado todo especial e particular por essas almas desapegadas. Minha providência as cobrem por toda parte. Acontece que nada têm, mas tudo possuem. Depois disso, nos retiramos da presença do confessor e encontramos muitas pessoas religiosas que pareciam ter toda a intenção de trabalhar por fins de interesse. Jesus, passando no meio delas, disse: ai daqueles que trabalham com a finalidade de adquirir dinheiro, já receberam em vida sua recompensa. Capítulo 18. 2 de maio de 1899. Na Santa Igreja, todo o céu é ofuscado. Os membros saudáveis e luminosos da Igreja e os infectados e sombrios. Quanto à confiança, Jesus não quer que haja diferença entre ele e o confessor. Esta manhã, Jesus dava muita compaixão. Estava tão aflito e sofredor que eu não me atrevia a lhe fazer nenhuma pergunta. Nos olhávamos em silêncio, de vez em quando me dava um beijo e eu a ele. E assim continuava a fazer-se ver algumas vezes. A última vez me mostrou a igreja dizendo-me estas palavras: na minha igreja, todo o céu está ofuscado. Assim como no céu, uma é a cabeça, que é Deus, e muitos são os santos, de diferentes condições, ordens e méritos. Assim na minha igreja, uma é a cabeça, que é o Papa, e até na tríplice tiara
que circunda sua cabeça, está representada a Trindade Sacrossanta. E muitos são os membros que desta cabeça dependem, ou seja, diferentes dignidades, diferentes ordens, superiores e inferiores, desde o menor até o maior. Todos servem para embelezar a minha igreja, e cada um, segundo o seu grau, tem um ofício que lhe foi dado, e com o êxito e com o exato cumprimento das virtudes, vem dar de si, na minha igreja, um esplendor odoroso, de modo que a terra e o céu ficam perfumados e iluminados, e as pessoas ficam atraídas por esta luz e por este perfume, que é quase impossível não se render à verdade. Deixo-te a ti considerar daqueles membros infectados, que em vez de produzirem luz, dão trevas. Quantos suplícios provocam na minha igreja? Enquanto Jesus assim me dizia, vi o confessor junto a ele. Este, com o seu olhar penetrante, olhava-o fixamente. Depois, dirigindo-se a mim, disse-me: Quero que tenhas plena confiança no confessor, mesmo nas mínimas coisas, tanto que entre mim e ele não deve haver diferença alguma, porque na medida de tua confiança e da fé que deres às suas palavras, assim eu concorrerei. No momento em que Jesus dizia essas palavras, lembrei-me de certas tentações do demônio que haviam produzido em mim um pouco de desconfiança. Mas Jesus, com seu olho vigilante, de imediato me tomou novamente junto a si, e neste momento, neste mesmo instante, senti-me a remover essa desconfiança. Seja sempre bendito o Senhor, que tem tanto cuidado desta alma tão miserável e pecadora. Capítulo 19. 6 de maio de 1899. Luísa está cercada por muitos anjos, e Jesus mostra a eles o quanto ela é querida por ele. Ela o reconheceu somente pela respiração. Esta manhã pouco se fez ver Jesus. Minha mente estava tão confusa que quase não compreendia a perda dele. Naquele momento, me senti circundada de muitos espíritos. Talvez fossem anjos, mas não sei dizê-lo com segurança. Enquanto me encontrava no meio deles, de vez em quando me punha a indagar, pois, quem sabe, talvez pudesse sentir o hálito do meu amado, mas não importava quanto fizesse, não observava nada que indicasse que ali estava meu amado bem. Quando de repente, por trás, senti vir um sopro doce. De súbito gritei: Jesus, meu Senhor! Ele respondeu: Luísa, o que queres? Jesus, meu lindo, vem, não fique por trás dos meus ombros, porque não posso te ver. Estive toda esta manhã te esperando e investigando. Se talvez tivesse podido te ver no meio desses espíritos angélicos que rodeavam a cama, mas não tive êxito, por isso me sinto muito cansada. Porque sem ti não posso encontrar repouso. Vem para repousarmos juntos. Assim, Jesus se pôs junto a mim e me sustentava a cabeça. Aqueles espíritos disseram: Senhor, como ela te conheceu imediatamente, não pela voz, mas, ainda, por menos, pelo mero sopro, imediatamente te chamou. Jesus respondeu-lhes: Ela conhece a mim e eu conheço a ela. Ela é-me tão querida como me é querida a pupila dos meus olhos. E enquanto assim dizia, encontrei-me nos olhos de Jesus. Quem pode dizer o que senti estando naqueles olhos puríssimos? É impossível expressá-lo com palavras. Os próprios anjos ficaram surpreendidos. Capítulo 20. 7 de maio de 1899. Jesus não olha para as grandes obras, mas para a intenção com que são feitas. O amor ao próximo deve transformar-se em amor a Jesus. Senão, não lhe pertence. Durante o dia fiz a meditação.
Jesus continuava a fazer-se vir junto comigo, junto a mim, e disse-me: Minha pessoa está circundada por todas as obras que fazem as almas, como por uma veste. E à medida da pureza de intenção e da intensidade do amor com a qual são feitas, assim me dão mais esplendor e eu lhes darei mais glória. Tanto que no dia do juízo as mostrarei a todo o mundo, para fazer conhecer o modo que me honraram meus filhos, e o modo como eu os honro. Então, tomando um ar mais aflito, acrescentou: Minha filha, o que será de tantas obras, mesmo boas, feitas sem reta intenção, por hábito e com fins de interesse? Qual não será a sua vergonha no dia do juízo, ao ver tantas obras boas em si mesmas, mas pestilentas por sua intenção, que em vez de dar-lhes honra, como a tantos outros, as mesmas ações produzirão vergonha? Porque não são as grandes obras que almejo, mas a intenção com a qual se fazem. Aqui está toda a minha intenção. Por um momento, Jesus fez silêncio, e eu pensava nas palavras que ele tinha dito. E enquanto as estava meditando em minha mente, especialmente sobre a pureza de intenção e como, fazendo o bem às criaturas, elas devem desaparecer, tornando a criatura uma com o seu Senhor e agindo como se elas não existissem. Jesus voltou a falar, dizendo-me: No entanto, é esse o caso. Olha, meu coração é larguíssimo, mas a porta é estreitíssima. Ninguém pode preencher o vazio deste coração, senão as almas desapegadas, nuas e simples. Porque, como vês, sendo a porta pequena, qualquer impedimento, ainda que mínimo, isto é, uma sombra de apego, de intenção errônea, uma obra sem o fim de me agradar, impede que entre a deleitar-se em meu coração. O amor ao próximo muito agrada ao meu coração, mas deve estar tão unido ao meu que deve formar um só, sem poder distinguir-se um do outro. Mas aquele outro amor ao próximo, que não está transformado em meu amor, eu não o olho como coisa que me pertença.